Se eu te contar que um homem já morreu porque tropeçou na própria barba, você vai dar risada, certo? Então já se prepara, pegue sua pipoca, bote o cachorro para dentro de casa para o coitado não passar frio, porque hoje você vai conhecer não só uma, mas duas das mortes mais inacreditáveis da história. Daquelas que você ouve e pensa, não é possível que isso aconteceu de verdade. Seja bem-vindo ao canal Dessa pra Pior, e a nossa primeira história nos leva direto ao ano de 1567, em plena Áustria renascentista. Uma época em que a medicina significava sangria, a higiene era praticamente uma lenda urbana e, claro, a barba era tipo um currículo social. Quanto maior, mais sábio. Quanto mais longa, mais respeito. É nesse cenário medieval que encontramos o protagonista da nossa bizarrice, Hans Steinenger, o governador da cidade de Braunau am Inn. Mas o que realmente chamava atenção nele não eram suas decisões políticas, e sim sua barba descomunal, com nada menos que 1,40 m de comprimento. Sim, você ouviu certo, 1,40 m. Tem criança de 5 anos que não chega nisso. Hans era praticamente um influencer da barba muito antes da internet existir. Naquela época, barbas longas eram símbolos de status, sabedoria e poder, mas Hans levou isso para um nível digno de competição internacional. Sua barba era tão longa que ele precisava mantê-la enrolada e guardada em uma bolsa de couro presa ao corpo. Imagine um prefeito andando por aí com a barba literalmente debaixo do braço. Ele era uma celebridade local. Visitantes de outras cidades pediam para ver essa barba como quem pede selfie com famoso hoje em dia. Mas toda grande história tem uma grande tragédia, e a de Hans não foge disso. No dia 28 de setembro de 1567, a cidade entrou em pânico quando um incêndio devastador começou a se espalhar. E lembra, nessa época não existia caminhão de bombeiro, mangueira pressurizada, nada disso. Era balde, correria, gritaria e fé divina. Como governante, Hans correu imediatamente para coordenar os moradores no combate ao fogo. Ele gritava ordens, orientava pessoas, tentava organizar o caos. E foi nesse meio termo, calor, fumaça, confusão, que Hans cometeu o erro fatal. Na pressa de ajudar, ele esqueceu de fazer o que fazia todos os dias há anos, guardar a barba dentro da bolsa. Ela ficou solta, balançando atrás dele como um tapete persa ambulante. No meio da correria, Hans subia uma escada quando a ponta da barba, enorme e pesada, acabou se enrolando nos próprios pés. Ele tropeçou, perdeu totalmente o equilíbrio e rolou escada abaixo. A queda nem foi tão alta assim, mas foi suficiente para que ele quebrasse o pescoço. Sim, o homem morreu literalmente tropeçando na própria barba. Depois do acidente, sua barba foi cortada e preservada. Hoje ela está exposta em uma vitrine no Museu Histórico da cidade e atrai visitantes há mais de 450 anos. Ou seja, Hans talvez tenha morrido de forma absurda, mas sua barba virou praticamente eterna. E aí, depois dessa, você ainda está pensando em deixar sua barba crescer? Mas calma, porque essa não é a única morte inacreditável de hoje. A próxima, meu amigo, é ainda mais absurda. Agora vamos cortar dos tempos medievais direto para algo mais moderno, mais urbano e, claro, igualmente estúpido. Estamos em 2004, em um bar italiano, onde um homem chamado Fábio estava passando a noite bebendo com os amigos. Até aí, normal. Eles riam, conversavam, aproveitavam o momento. Só que Fábio tinha um hobby peculiar. Ele gostava de inventar bugigangas à la 007, pequenos gadgets, coisas mecânicas, e naquele dia ele decidiu mostrar sua invenção mais recente, uma caneta-pistola. Isso mesmo, uma caneta que era, na verdade, uma arma de fogo. Esse tipo de arma disfarçada não é exatamente novo. A KGB usava dispositivos parecidos na Guerra Fria. Mas o que impressiona é que Fábio, sozinho, no quintal de casa, conseguiu construir sua própria versão. Ele pegou uma caneta de metal, provavelmente robusta, desmontou a estrutura interna e modificou para que pudesse disparar projéteis de pequeno calibre. E acredite, não era só um truque, era funcional de verdade. E essa, meus amigos, foi a primeira e última cagada do nosso querido amigo Fábio. No meio da bebedeira, um dos amigos duvidou que aquilo funcionasse de verdade. E você sabe o que acontece quando um homem, especialmente bêbado, escuta a palavra duvido. O DNA masculino simplesmente não permite ignorar esse gatilho. Fábio, ofendido, decidiu provar na hora que a invenção era real. Ele pegou a caneta-pistola, apontou para a própria cabeça, sim, para a própria cabeça, e apertou. E bem, ela funcionou.
Os amigos entraram em desespero, chamaram o resgate imediatamente, mas já era tarde demais. Fábio foi declarado morto no local. Uma invenção impressionante, um momento de ego ferido e álcool demais criaram uma combinação fatal. Parece que se mostrar para os amigos enquanto você está bêbado e segurando uma arma, mesmo que disfarçada de caneta, não é uma boa ideia, né? E assim terminam nossas duas histórias absurdas. Uma barba assassina e uma caneta mortal. Duas mortes bizarras, improváveis e totalmente reais. Se você gostou dessa viagem pelo lado mais estranho da história e quer ouvir mais casos insólitos como esses, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que tem uma barba suspeitamente longa ou com um amigo que adora inventar coisas que provavelmente não deveriam existir.